Olá, bem-vindos ao primeiro módulo do curso PV6. Nesse módulo, nós vemos a parte de conceitos básicos, analisando o cabeçalho do protocolo PV6, bem como seu sistema de endereçamento, e naturalmente conhecendo um pouco da história do seu surgimento. E faremos também a comparação com algumas características do protocolo PV4, principalmente em relação ao cabeçalho, as mudanças que ocorreram nesse cabeçalho no sistema de endereçamento. Quando nós começamos a observar o protocolo PV6, ou a estudar o protocolo PV6, é natural que nós iniciemos esse estudo pela análise do exaurimento do protocolo PV4. Por que o protocolo PV4 chegou então no seu exaurimento e por que nós usamos agora no PV6 um endereço de 128 bits e não um endereço de 64 bits, como foi proposto no começo, por exemplo? Então, se nós olharmos a evolução de usuários únicos na internet, né, a partir de 2005, é quando nós somos em usuários únicos, nós estamos refletindo o endereço IP utilizado, né, que é a forma que nós temos de analisar a quantidade de usuários conectados. Se nós observarmos em 2005, nós temos de um pouco mais de 1 bilhão de usuários e chegamos em 2019 pouco mais de 4 bilhões de usuários conectados, ou de endereços IPs consumidos. Naturalmente, quando nós olhamos esses números, e aí nós começamos a observar que o endereço IP tem 32 bits de endereço, que nos dá 2 elevado a 32 endereços, né, ou seja, um pouco mais de 4 bilhões de endereços, nós conseguimos concluir de forma simples que entre 2019 e 2020 nós já não teríamos mais capacidade de alocar novos usuários com esse sistema de endereçamento. Obviamente, quando nós analisamos os blocos CIDR, a arquitetura CIDR, nós sabemos que o menor bloco passivo de alocação é um sistema barra 30, um bloco barra 30, que nos dá 4 endereços IPs. O primeiro endereço nós usamos para a rede, como nós já sabemos, o último para broadcast, nos sobram 2 endereços, um para ser alocado na ponta A e um outro para ser alocado na ponta B, naturalmente, normalmente, a ponta A do lado do cliente, a ponta B do lado da operadora. Então, com isso, nós já sabemos que não é possível alocar 4 bilhões de dispositivos, né? Nós teríamos um número muito menor que isso, e, naturalmente, existem empresas, existem cenários em que nós usamos blocos muito maiores, né? São alocados blocos muito maiores. É comum empresas terem blocos barra 28, barra 27 sendo alocados. Então, esse exaurimento ele ocorreu naturalmente pela evolução da tecnologia, pelo aumento do número de usuários. Se nós olharmos a timeline da evolução do protocolo IPv4 e, né, o surgimento do protocolo IPv6, nós iremos perceber que em 1981, em setembro de 81, surgiu o protocolo IPv4 através da RFC 791, e com isso nós tivemos em 89, com o surgimento inclusive da web, né, nós tivemos essa coincidência, o primeiro provedor comercial, o primeiro Internet Service Provider comercial, a primeira operadora comercial, e também o surgimento da web em 1989. Naturalmente, a partir de 1989, nós tivemos um aumento considerável do número de funções, né, de disponibilidade de serviços disponíveis sobre a internet, com o surgimento do maior sistema distribuído do mundo. E nós tivemos, então, a partir disso, a criação dos grupos de roteamento, naturalmente, mas já em 92, a primeira declaração, ou a primeira descrição desse exaurimento do protocolo IPv4, ou seja, não teríamos mais capacidade de fornecer endereço IPv4 como nós estávamos fornecendo à época. É importante observar que, nesse momento, em 1992, os endereços IPv4 ainda eram fornecidos em forma de class full, ou seja, sistemas classe A, B ou C, que eram fornecidos para empresas, alocados para empresas. Então, várias empresas recebiam endereços barra 8, por exemplo, né, consumindo um grande volume de endereços e, naturalmente, dentro das empresas, esses endereços não eram consumidos em sua totalidade. Então, essa primeira descrição do exaurimento de IPv4 está diretamente vinculado também a esse sistema de classes e a subutilização desses endereços pelas empresas. Naturalmente, quando foi descrito esse problema, nasceu-se então a necessidade de um novo protocolo, novo desafio foi lançado e iniciou-se então um estudo para o estabelecimento de uma nova versão do protocolo IPv4, do protocolo IP. Inicialmente tentou-se, né, pensava-se na possibilidade de manter compatibilidade com a versão anterior, né, o que nós veremos que não ocorreu posteriormente. No entanto, a partir dessa descrição de exaurimento até o surgimento do endereço IPv6 em 96 e mais um tempo de translado, né, o tempo de troca, de permuta entre um endereço e outro, nós precisávamos de fazer criar alguma técnica, alguma forma de reduzir esse acréscimo vertiginoso que estava tendo de endereço, de consumo de endereços. Então nós foi criado, né, em 93 e 94, duas técnicas que nós trabalhamos atualmente, que é a técnica de CIDR, ou seja, nós deixamos de ter sistemas class full e passamos a ter sistemas classless, baseado em blocos de endereços,
e passamos também a ter o sistema de NAT, né, a tradução de endereço NAT 44. Quando nós pensamos no sistema de NAT, naturalmente nós tivemos, como nós vemos no próximo slide, a reserva de um conjunto, de um bloco, de um conjunto de endereços sendo utilizados de forma privada, não podendo propagar, não podendo ser roteado no ambiente público. Quando nós criamos, né, quando foi criada as duas técnicas, NAT e CIDR, nós podemos perceber que houve uma certa estabilidade do crescimento, do consumo de endereços IPs. Então, nós vimos uma crescente, muito indo, muito forte. Foi criadas ambas as técnicas que, conforme elas foram aplicadas, naturalmente elas não foram criadas e entraram em produção na sequência. Conforme elas foram entrando em produção, esse crescimento parou de se acelerar um pouco, né? Nós tivemos um tempo aqui de transição, mas naturalmente, a partir do surgimento de novos dispositivos, como os smartphones, por exemplo, nós já tínhamos anteriormente dispositivos que também consumiam endereços IPs, os precursores dos smartphones que nós conhecemos hoje. Naturalmente, a partir desse momento, nós voltamos a ter um consumo exacerbado de lançamento IPv6. A partir de então, em 96, nós tivemos a proposta, de fato, do IPv6, o estabelecimento do protocolo IPv6. Tivemos o tempo de transição, né, a partir dos anos 2000, e, de fato, em 2011, nós tivemos a declaração do exaurimento do protocolo IPv4. Quando nós falamos em exaurimento do protocolo IPv4, nós estamos nos referindo à IANA, que é quem faz a distribuição dos blocos. Então, o último bloco /8, a IANA sempre distribuía blocos /8, né, em algumas exceções blocos menores, mas no geral bloco /8, para os provedores regionais, né? Então, o NACNIC, por exemplo, que gerencia a América Latina e América do Sul, né, América Latina como um todo, recebia esses blocos, recebe esses blocos da IANA e reparte entre os provedores nacionais. Então, o NIC-BR, por exemplo, recebe o endereço /8 ou /16 do LACNIC e redistribui para os seus ISPs, né, para os operadores que operam no Brasil. Então, quando nós falamos do exaurimento, nós estamos nos referindo à IANA. Obviamente, as operadoras que operam esses blocos IPv4 ainda possuem a capacidade de alocação de blocos, né? Uma vez que o cliente desativa um circuito, por exemplo, com um bloco /28, esse bloco retorna para a operadora de posse dela, ela pode alocar para o novo cliente. Então, é comum atualmente implantarmos sistemas de acesso à internet com NICs dedicados e recebermos endereços IPv4 ainda de um bloco que já tinha sido utilizado pela operadora, mas que nesse momento foi disponibilizado para a empresa que acabou de fazer esse contrato. Quando nós olhamos, então, por que o NAT 44 e, naturalmente, o NAT 444 conseguiu reduzir um pouco esse consumo, né? Quando nós olhamos o NAT 44, o que nós temos? Nós temos um estabelecimento bem claro de uma parte privada da rede, ou seja, uma parte que pertence à empresa ou pertence à minha residência. Quando eu tenho um fiber to home, por exemplo, dentro da minha empresa, dentro da minha casa, dentro dos equipamentos que rodam minha casa, televisão, celulares, assim por diante, eu rodaria com um conjunto de endereços privados, e esses endereços privados foram reservados, ou seja, todas as residências e todas as empresas utilizam internamente esses 3 blocos de endereço. Então, nós conseguimos retirar aquele consumo de endereços válidos, né, endereços que poderiam ser utilizados na internet, de dentro de um conjunto de empresas, e fixamos esses 3 blocos. Naturalmente, esses 3 blocos fazem falta no sistema público, mas permitiu com que nós restringíssemos esse consumo interno, que era o nosso grande problema. E uma vez que eu tenho aqui o CPE, ou seja, o equipamento de presença do consumidor dentro de uma nuvem pública, né? Então, no momento que ele vai entrar aqui para uma nuvem pública, eu tenho no momento do roteamento a troca do endereço de origem. Então, nesse momento, eu recebo aqui, deixa eu passar o vermelho aqui, eu recebo aqui um endereço privado, 92.68.0.5, por exemplo. Dentro da minha residência, eu trabalho com a rede 92.68.0. Meu notebook, meu equipamento é o IP5, por exemplo. Meu roteador aqui é o IP final 1. Então, eu encaminho esse quadro, né, esse pacote para esse roteador. Esse roteador, então, como default gateway da minha rede, vai rotear esse pacote para entrar na operadora, para entrar dentro do backbone público. E, naturalmente, ele está conectado nesse backbone utilizando um endereço privado, né? Um endereço público, perdão. Então, o endereço que esse roteador utiliza nessa interface é o endereço público que está dentro do backbone público já. Então, nesse momento, ele retira o IP de origem privado que ele recebeu do pacote original, insere seu endereço público ou o endereço público que está no pool ali reservado para ele, e encaminha, então, o pacote para dentro da rede pública. Então, dentro dessa rede pública,
eu não tenho esses 3 blocos rodando ali dentro, sendo executados. Qualquer equipamento de borda, né? Então, se eu pego uma borda de um provedor e entrego para ele, mesmo que esse meu primeiro roteador não tivesse feito o SNAT, e entregasse endereço privado para um roteador de borda, o roteador de borda vai descartar esse endereço IP porque ele é um endereço privado, ele não pode rodar dentro do backbone público. Então, com isso, nós conseguimos, né, como nós vimos anteriormente, propagar um pouco o problema do consumo de endereços IPs. Mas, naturalmente, só esse sistema não foi possível, porque ainda existia uma grande necessidade de consumo, principalmente com o surgimento de novos dispositivos. E aí nós tivemos, então, o surgimento do CGNAT, também conhecido como LSN, né, ou NAT de larga escala, ou NAT 444, mas no mercado é conhecido como CGNAT, né, mais conhecido como CGNAT. O que esse NAT faz? Observe, em muitos momentos eu estou dentro da minha casa, eu tenho um equipamento de uma operadora e eu vou acessar, por exemplo, um site de um cliente que está dentro dessa mesma operadora. Então, é possível nós pensarmos na aplicação de um NAT dentro das operadoras, e foi isso que nós fizemos com o SejaNAT. Ou seja, eu aplico o NAT na saída da minha residência, aqui eu vou usar endereços privados, né, da minha residência, ainda vinculado a essa faixa, e dentro, e dentro da operadora, da nuvem da operadora, com todos os seus clientes, ele também usa um bloco 100.64.00/10. Ou seja, todos os operadores operam com esse endereço 100.64/10 dentro do seu backbone. Então, se eu estou fazendo o tráfego de uma residência para um cliente corporativo que está no meu mesmo backbone da mesma operadora, eu não preciso consumir endereço público. Eu entrego apenas endereço de CGNAT. Com isso, eu consigo propagar ainda mais o consumo de endereço IPv4, porque agora as operadoras em si, que são clientes de grande porte, né, são grandes consumidores de blocos IPs, também estão usando um sistema de endereçamento, digamos que privado, ou um sistema de endereçamento reservado para a CGNAT. E aí sim, quando ele vai entregar esse pacote para o backbone público, ou seja, eu preciso sair de uma operadora 1 e ir para uma operadora 2, dado que eu, cliente, acessei da operadora 1, a minha Fiber to Home está na operadora 1, e eu preciso acessar um site de um cliente que está na operadora 2, no momento que o tráfego da operadora 1 vai para a operadora 2, então acontece um sistema de troca de CGNAT e entrega o endereço público e sai, então, a conexão pública. Então, nós temos 2 níveis agora de NAT sendo aplicado, apenas para revisarmos, né? Então, primeiro, quando eu envio um pacote da minha residência para a operadora que eu sou cliente, então nesse ponto aqui eu faço um SNAT, então eu saio aqui de um endereço privado, 92 alguma coisa, 172 ou 10, e entrego aqui então para o endereço 1064, 10064. Ou seja, eu fiz um NAT, mas eu fiz um NAT com um bloco de endereços reservados. E aí que dentro dessa minha operadora eu rodo com o endereço privado de operadora, que é o 164. Da mesma forma, um outro cliente que esteja em uma outra operadora, conectado aqui também no seu roteador, ao fazer isso aqui, essa conexão, também vai fazer um SNAT e também vai rodar dentro da nuvem da operadora, também usando o endereço 100.64.00/10. No momento que eu preciso, então, chegar num determinado cliente que está numa terceira operadora, por exemplo, e aqui, então, eu tenho um cliente corporativo, né? Um site www aqui, por exemplo, no momento que eu preciso chegar nesse cliente, então, naturalmente, esse roteador vai receber o pacote aqui, que eu vou encaminhar para ele, que ele está ligado à internet pública, e nesse momento aqui é feito um outro SNAT, tirando o endereço 1064 e passando, então, para o endereço público válido, por exemplo, endereço 60.0000, alguma coisa, e esse endereço, então, vai ser entregue na nuvem pública da operadora 3. E aí a operadora 3 fará o mesmo trabalho, CGNAT para dentro, para entregar dentro da sua própria nuvem, e posteriormente SNAT, se for o caso, né, aí um DNAT, no caso do cliente, para entregar para o cliente, se ele tiver, naturalmente, se ele não estiver usando endereço público vinculado à interface, né? Então, se esse cliente aqui, por exemplo, já for um cliente que fez um contrato em que exige um endereço público na sua interface, essa entrega vai ser direta para ele, feita diretamente na interface dele, sem NAT ou sem CGNAT sendo aplicado, né?
Mas observe que na minha estrutura aqui residencial, quando eu saí da minha residência para conseguir acessar esse site, eu passei por um sistema de NAT dentro da minha residência, depois um sistema de CGNAT dentro da operadora e finalmente chegando no backbone público. Naturalmente, isso propagou o tempo de vida do IPv4, mas também nos trouxe grandes problemas, né? Então, quando eu analiso esses problemas, né, por esses impactos presentes no NAT 44, eu tenho uma ampliação do custo de checksum, porque se nós observarmos lá no protocolo IPv4, o protocolo IPv4 ele tem um checksum, ele calcula um checksum, e esse checksum leva em conta, por exemplo, IP de origem, IP destino, e aí se nós observarmos o endereço de origem num pacote original, o 92.168.0.5, por exemplo, destinado a 88888, existem outros campos, naturalmente, e é feito um checksum, então, desse protocolo. Quando nós fazemos o NAT, ou seja, quando o roteador recebe o pacote em sua interface interna e solta ele na interface externa, mas agora com IP público, o que eu tenho é uma alteração desse endereço IP aqui para o endereço válido, por exemplo, 200, 200, 201. Apesar do endereço de destino se manter o mesmo, quando eu fizer o hash, né, para fazer o checksum, o hash não, o checksum desse pacote, esse checksum naturalmente será diferente do checksum original, né? Então isso aqui não bate. Então, naturalmente, eu sou obrigado, em todos os roteadores, a recalcular esse checksum toda vez que eu faço um sistema de SNAT. E os roteadores, naturalmente, hoje já são preparados para fazer esse cálculo, mas anteriormente, quando nós começamos a implantar essa técnica, os roteadores não estavam preparados. Então, nós tivemos que fazer upgrade de roteadores, né? E também estamos consumindo mais capacidade do roteador do que ele deveria, do que ele poderia ter, o que ele poderia utilizar. Um outro problema que nós tivemos é a manipulação de CMPs, isso dificulta bastante a notificação. Então, se nós lembrarmos, uma vez que um cliente envia um pacote para um roteador, né, isso passa pela internet e tenta chegar aqui em um determinado site, né, esse pacote sai aqui, como eu já disse anteriormente, faz o SNAT, e digamos que no momento que ele está trafegando aqui na internet, entrando nessa infraestrutura de roteadores, um desses roteadores aqui apresentou falha, ou seja, ele não está mais disponível. E não há caminho alternativo para esse pacote. Então, esse roteador que está aqui não vai conseguir fazer a entrega para o próximo roteador. Então, o que ele deve fazer? Notificar a origem através de CMP de que o destino não está alcançável ou que não há rota para o host. Digamos que não tenha sido feita a configuração, a ativação da rota. No nosso caso aqui, o host não é alcançável. Ele precisa notificar a origem. Mas quem é a origem que ele está notificando? É a interface externa do roteador que não está esperando esse pacote. O que o roteador está esperando? O pacote original. Então, eu tinha um pacote de origem 92.168.0.5 destinado a 88888. Esse pacote foi trocado para 200.0.0.1, por exemplo, destinado ainda a 8888. Então, o que eu estou aguardando aqui o que o roteador está aguardando? Que retorne um pacote com essa origem, então tem que vir um pacote de origem 888 com destino 200.0.0.1. Quando esse pacote chegar, esse destino vai ser retirado e eu vou inserir de volta o destino original. Então, meu destino passará a ser o 92.168.0.5. No entanto, esse pacote nunca retornou. Então, essa entrada na tabela de NAT vai continuar lá até o tempo expirar. Quando esse tempo expirar, então é retirado da tabela. Mas o ICMP que está voltando é o ICMP, digamos que esse roteador do meio do caminho seja o roteador 60.005. É um endereço de origem 60.005, um destino 200.001. Quando nós olhamos isso aqui, naturalmente não está na tabela NAT. Na tabela NAT não existe essa entrada. Então, esse pacote aqui simplesmente será descartado. Porque o roteador não está esperando essa notificação. Não é um echo request para ele dar um reply, por exemplo. É um request de notificação e o roteador não está esperando essa notificação, né? Então, ele vai receber essa notificação, mas não vai conseguir fazer nada. Ele não vai entender que essa notificação é porque o pacote que está na tabela NAT dele aqui não teve sucesso, né? Então, nós paramos de ter esse controle do ICMP. Então, nós começamos a ter dificuldade nessa notificação de endereço e, naturalmente, nós monitoramos quando nós precisamos identificar esse tipo de erro. Nós temos que monitorar o roteador de bordo ou o firewall que está fazendo o NAT para analisar o que está acontecendo.
mas o troubleshoot se torna muito mais complexo. Ampliação do protocolo da complexidade do protocolo IPv6, né? E IPv6 naturalmente, o que ele tenta fazer em modo túnel ou modo transporte é criptografar da camada 4 para cima ou da camada 3 para cima. E quando ele criptografa, por exemplo, modo túnel, a camada 3 para cima, ele insere uma nova camada 3 para rotear aquele pacote. No entanto, quando eu tenho NAT, eu não consigo mais rotear porque eu não consigo estabelecer as conexões finais. Nós veremos isso mais à frente, quando nós formos estudar IPv6 em IPv6, e nós fazemos a revisão do IPv6 em IPv4, mas eu não tenho mais a possibilidade de ver ponta a ponta, porque eu tento fazer uma conexão, mas eu também tenho conexão nas outras vias e eu não tenho tabela de NAT para isso. Então, eu sou obrigado a criar um sistema de NAT transposto, por exemplo, rodar um protocolo IPv4 sobre um protocolo UDP e outra camada IP. Então, eu tenho a camada IP criptografada, a camada IP que eu quero criar, a UDP e outra IP para poder trafegar, gerando um overhead considerável, enquanto que se eu não tivesse o sistema de NAT, eu conseguiria trafegar naturalmente. Quebra do princípio de fim a fim do protocolo TCP/IP. E quando nós observamos esse princípio, né, o que nós queremos é que uma aplicação A trafegue dados com a aplicação B fim a fim, usando o mesmo pacote, então eu pacoto aqui de um lado e esse pacote chega no final, de tal forma que se ocorrer algum problema eu consiga notificar, por exemplo, e aí nós não temos mais essa capacidade de notificação como nós vimos anteriormente. Então eu não tenho mais essa capacidade de fim a fim de fato das aplicações, né? Eu tenho um equipamento no meio, nós temos um equipamento no meio que está fazendo essa tradução. Naturalmente, nós temos ampliação do consumo de recursos, como eu já falei aqui no roteador recalculando o checksum, né, principalmente em gateways de saída de rede. Esse cálculo de checksum é bastante considerável. Então, nós precisamos ficar aumentando a capacidade de processamento dos equipamentos para poder fazer esse checksum. E aí nós temos uma falsa sensação de segurança, né? É normal nós pensarmos que como nós estamos usando endereço privado dentro da minha rede, e somente quando eu vou para a internet eu coloco o IP público, ou seja, da internet eu não consigo chegar nesse endereço privado, então eu crio uma falsa sensação de segurança. E é bom lembrar que o NAT44, ou o NAT convencional, como nós conhecemos, quando nós falamos NAT simplesmente, o NAT ele não foi criado para segurança como nós vimos até agora. Ele foi criado simplesmente para postergar o exaurimento do protocolo IPv4. Uma forma de nós reutilizarmos algum conjunto de endereços para que o consumo do IPv4 ganhasse um fôlego, né, mais um tempo de vida, até que nós conseguíssemos especificar o IPv6 e implantar o IPv6. Então, essa sensação de segurança é bastante falha, até porque existem técnicas de nós rotearmos esses pacotes, né, como nós veremos futuramente. E aqui nós temos então uma contextualização só para nós lembrarmos, né, antes de entrar nos dados do protocolo IPv4, do desenvolvimento, nós temos então 5 grandes provedores regionais, né, o Afrinic, que se resume à África, o Apinic, que é a parte da Ásia e do Pacífico, o ARIN, representa a América do Norte, foi o primeiro e o principal provedor regional que mais tem endereço de IPs. LACNIC, que cuida aqui do Caribe e da América Latina em si, inclusive no Brasil. O Brasil sendo representado pelo NIC-BR, é quem recebe os endereços, como eu disse anteriormente, do LACNIC. E o RIP-NCC, que representa a Europa. Quando nós olhamos então esses provedores, a IANA, só para nós relembrarmos um pouco, a IANA ela distribui os blocos IP, ela que gerencia os blocos IPs, a questão de portas também, qual porta, ela que estipulou, por exemplo, que a porta 443 é utilizada para HTTPS, a 80 para HTTP, e é ela que estipula também a troca de endereços IPs. Né? Antigamente era bem convencional, as ferramentas de segurança detectar o país de origem de uma requisição pelo prefixo do IP, uma vez que a IANA passava um barra 8 inteiro para o provedor regional, e o provedor regional também passava blocos grandes para os países, né? Hoje isso já não é mais tão simples de ser feito, porque há troca de endereçamento, como nós veremos agora, entre os provedores regionais. Quando nós olhamos a situação atual do protocolo IPv4, nós temos aqui total de endereços distribuídos, né? Como eu disse, a ARIN, que representa a América do Norte, com o maior pool de endereços, né? Ele que recebe o maior número de barra 8, ele que detém o número de barra 8, e nós vemos que ele é o maior hoje doador de endereçamento para outros provedores. Depois nós temos a APNI, que é a que representa a parte da Ásia e do Pacífico. Depois a parte da Europa, e aí LACNIC, e por último a AFRINIC, né? América Latina e a África, com o número de endereços IPs. Então, quando a IANA foi distribuindo esses blocos barra 8, ela distribuiu nessa proporção.
E hoje, quais são os provedores regionais que possuem endereços disponíveis ainda, ou seja, que não estão alocados às operadoras, aos ISPs? Apenas a Afrinic e a PNIC, né? Mas observe que são barra 8, né? São blocos barra 8, mas é pouco. Apesar do gráfico aqui aparecer uma discrepância grande para os demais, é porque os demais já fizeram todas as distribuições. Então, por exemplo, o LACNIC não tem nenhum barra 8 para distribuir para uma nova operadora, por exemplo. Então, se é construída uma nova operadora surge no país, por exemplo, o NIC-BR é que vai fazer a alocação desse bloco se ele tiver. Ele não consegue solicitar ao LACNIC um novo bloco para essa nova operadora. Então, cada país, na América Latina e no Caribe, já tem seu gerenciamento, seus blocos já estão distribuídos. Então, cada país já tem o seu próprio conjunto de IPs. No caso da PNIC e da FNIC, eles ainda possuem alguns blocos barra 8, mas observe que é bem pouco. São bem poucos blocos, né? Bem poucos endereços, não dá sequer um bloco. Quando nós olhamos, então, para tentar, como nós criamos o NAT, nós criamos o CIDR, isso tudo permitiu que nós atrasássemos um pouco o exaurimento do IPv4, que nós estamos conseguindo usar até hoje, inclusive, mas também outras operações foram feitas, ou seja, existem transferências de blocos de endereço IPv4 entre os provedores regionais. Então, nós observamos que o RIP, por exemplo, a NCC, é o provedor regional que mais faz operação de trocas de blocos, seja doando ou seja recebendo, né, que é um cômputo geral. Então, nós podemos olhar que no avançar dos anos, a Europa se adaptou, foi se adaptando ao consumo. Nós tivemos depois a América Latina também, a América do Norte, perdão, a ARIN, entrando nessas negociações também de trocas de endereços IPs. A PNIC também fazendo um pouco essa troca. E nós observaremos que a FNIC não entrou em momento algum na troca de endereços IPs. Mas não entrou em nenhum momento na troca de endereços IPs porque ela é o menor, ela é o que tem o menor pool de endereços disponíveis. Então, não faz muito sentido entrar no sistema de distribuição, até porque o pool dela é muito pequeno e a demanda dos demais é muito grande. Então, esse pool deixa de ser significativo no sistema de troca. Analisando aqui, nós temos a origem, né? Qual foi o here que encaminhou blocos e aqui qual foi o here que recebeu blocos. Então, se nós olharmos o LACNIC, por exemplo, ele não recebeu nenhum bloco da FNIC, naturalmente, mas recebeu 5 blocos da PNIC, recebeu 25 blocos da ARIN, não recebeu dele mesmo, naturalmente, né? A linha principal, a diagonal principal aqui é do provedor com ele mesmo, do regional com ele mesmo, e recebeu 10 do RIP NCC. Quando nós olhamos, então, no gráfico anterior, nós percebemos que o RIP NCC foi o maior, participou das maiores trocas, então se nós olharmos ele como origem, ele enviou 140 blocos para a PNIC, 230 blocos para a ARIN e 10 para o NIC-BR. No entanto, recebeu 341 da PNIC, 576 da ARIN e 29 da LACNIC. Então, se nós observarmos especificamente com a América Latina, ele doou 10 blocos, mas depois recebeu 29, né? E aí fica parecendo que não faz muito sentido, porque ele doa 10, mas pega 29, mas nós temos que observar que isso ocorreu no passar dos anos, né? Então, no momento que todos os provedores ainda tinham blocos para alocar, conforme um provedor ia tendo menos bloco, né, o bloco foi zerando, então, por exemplo, digamos que o LACNIC zerou seus blocos, ainda precisava de blocos, recebeu uma quantidade de, por exemplo, 50 blocos da ARIN. Mas desses 50 blocos, por exemplo, ele não consumiu todos, sobraram 40 blocos, por exemplo, ou 30 blocos. E aí, nesse ponto, a RIP NCC precisou de blocos. Então, ele doou o bloco que originalmente era da ARIN para a RIP NCC. Então, essas trocas, a ideia dessas trocas é tentar homogeneizar o consumo de endereços IPs no mundo. Então, à medida que vai ter necessidade, os provedores foram trocando até chegar ao ponto do exaurimento total, que é o que nós estamos percebendo hoje. Quando nós, retornando aqui um pouco, apenas o APNIC tem um bloco muito pequeno, né, 0,15 do barra 8, e a FNIC um 0,07 do barra 8. Então, nós chegamos já ao exaurimento dentro dos provedores regionais. E, naturalmente, qual que é a visão futura? Essa visão futura pensando lá atrás, quando nós começamos a implantar IPv6. Então, se nós olharmos isso aqui, essa política, né, ela foi descrita em 2016. Então,
esse apelo, de certa forma, foi escrito em 2016, né, há 8 anos atrás. Então, o protocolo IPv6 foi feito pela ISOC, né? O protocolo IPv6 é crítico para suportar a continuidade do desenvolvimento da internet. Naturalmente, ele é uma solução crítica para suportar, e aí deixa só eu grifar algumas palavras que são importantes. Então, ele é crítico para suportar a continuidade da internet, né? Naturalmente, eu não vou conseguir ampliar mais a internet em si se eu não começar a implantar IPv6. Nós já temos observado isso. Vários provedores já distribuem nos celulares, nos smartphones, endereço IPv6. Nas residências, Fiber to Home já também são entregues IPv6. Né? Naturalmente, internamente roda IPv4, mas já tem muita coisa rodando IPv6 já nos modems Fiber to Home, porque essa transição se esperava inicialmente que ela ocorresse de uma forma global, nos usuários domésticos, nos usuários SOHO, né, nas small office e home office, nas empresas pequenas, médias e grandes corporações, governo e dentro dos próprios ISPs. No entanto, o que nós percebemos é que o usuário doméstico não tem muito essa capacidade de implantação de IPv6, naturalmente, porque precisa de um conhecimento. Então, isso acaba sendo, muitas vezes, despejado ou imposto pela operadora, desde que os equipamentos de dentro da nossa residência suportem IPv6. Empresas pequenas também não têm essa capacidade ainda, né? Ainda precisa de treinamento, é complexo. Tem muitos telefones VoIP, por exemplo, que não suportam IPv6, não conseguem processar IPv6 pelo tamanho dos endereços. E aí nós percebemos que à medida que o cliente cresce, à medida que o tamanho do cliente cresce, ou nós passamos a operar com ISP, essa capacidade de implantação de IPv6 se torna mais natural. Então, o que nós esperávamos, o que era esperado antigamente, que era essa adoção total da solução, não ocorreu, né? Nós estamos constatando, isso já é constatável hoje, naturalmente. Então, essa adoção começou a ser imposta pelos ISPs. E, naturalmente, o usuário doméstico, como ele recebe essa conexão e a configuração, muitas vezes, né, é comum o cliente receber o modem router na sua casa, inclusive com Wi-Fi, plugar ali e começar a utilizar, sem configuração alguma, né, sem proteção, sem alguma configuração de segurança ou alguma modificação. Então, essa implantação iniciou-se nos ISPs e está sendo passada de forma passiva, digamos assim, para os usuários domésticos. E as corporações maiores também já estão em fase de desenvolvimento, mas as empresas médias e pequenas, e principalmente de um continente para o outro, isso também muda, né? Ainda não começaram esse processo de migração, apesar de muitas empresas já de médio porte possuírem equipamentos que já suportam IPv6 nativamente, inclusive com capacidade de processamento. E por que eu digo nativamente com capacidade de processamento? Porque é comum ainda encontrar, por exemplo, dispositivos IoT, como, por exemplo, telefones VoIP, que possuem a pilha IPv6, mas não conseguem operar em dual stack. Ela não tem capacidade para operar uma rede muito grande dual stack, ou seja, com IPv4 e IPv6 ao mesmo tempo. Não tem buffer para isso. Então, no momento que você começa a sobrecarregar a rede com o IPv6, nós vemos mais para frente que o IPv6 ele é bastante verboso, bem mais do que o IPv4. Quando nós começamos a sobrecarregar a rede com o IPv6, esses equipamentos começam a apresentar falha. Então, apesar de suportarem a pilha IPv6, eles não têm capacidade de processamento de dual stack dessa pilha de fato. Então, o protocolo IPv6 é crítico para suportar a quantidade da internet. Então, engenheiros de rede, provedores de conteúdo, desenvolvedores de software e hardware e empresas, entre outros, precisam implementar IPv6 para garantir eficiência, né? Conectividade global e crescimento a longo prazo. Tá? E observe que esse crescimento sempre a longo prazo, isso em 2016, nós estamos em 2024. Então, esse crescimento, conforme o tempo vai passando, maior a nossa necessidade de precisar, né, de implementar IPv6 dentro das redes, para que nós possamos continuar crescendo e aumentando a quantidade de dispositivos. Né? Naturalmente, à medida que surgem novos dispositivos, hoje nós já temos uma média de 2 dispositivos por pessoa. Naturalmente, em alguns países a média já é de 3 dispositivos ou 4, e a tendência é que isso aumente. E qual que é a estratégia para fazer essa implantação? Bom, já que nós temos que trabalhar nas empresas, né, para que essa implantação ocorra como engenheiros de rede, por exemplo, a primeira coisa que deve ser feita é incluir o IPv6 na estratégia de TIC, de tecnologia da informação e comunicação da empresa. Ou seja, se eu não tiver isso instituído dentro da minha empresa, a governança da minha empresa não pensar que isso que é necessário, né? Então,
A governança pensa e indica que a capacidade tecnológica é necessária, a adaptação ao mercado, a tecnologia é adaptada para executar o negócio é necessária, e aí a minha parte estratégica precisa, a parte estratégica da empresa precisa entender que o PV6 faz parte dessa estratégia para que isso possa ser, de fato, implementado internamente, porque se eu não começo a colocar isso em nível estratégico, em operacional isso não vai acontecer, porque todos os dias eu tenho problemas operacionais. Se eu não tiver uma demanda de um projeto, de algo que obriga a empresa a colocar isso no seu roadmap, isso não vai entrar. Né? Não, isso não nascerá de baixo. Isso precisa vir de um sistema hierárquico, né? Naturalmente, de uma visão estratégica da necessidade, para que a operação e a engenharia possa colocar isso para ocorrer. Naturalmente, isso só ocorre se nós fornecermos treinamentos para isso. Então, os profissionais precisam operar IPv6 com naturalidade, assim como nós operamos IPv4. Naturalmente, no início, isso não será natural, né? Não será comum como era no IPv4, né? Como é no IPv4 atualmente, mas com o tempo, em ambientes laboratório, em ambientes de teste, em ambientes pequenos de testes e de operação. Então, naturalmente, nós não iniciaremos toda a solução da empresa IPv6, e sim um setor, talvez um produto, algum telefone VoIP, alguma outra solução, para poder ir se ambientando com esse protocolo. Então, além de entender o protocolo em si, através dos treinamentos, também precisa de um tempo de operação para poder se adaptar ao troubleshoot diário dessa tecnologia. É claro que, fora isso, eu ainda preciso inventariar. Fora isso, eu ainda preciso inventariar tudo que eu tenho, porque eu não posso fazer uma implantação de PV6 em qualquer nível, sem saber se os equipamentos que eu possuo têm suporte a esse protocolo, né? Ou se eu não tenho, por exemplo, firewall com suporte IPv6, WAF com suporte IPv6, balanceador de carga com suporte IPv6, eu não vou conseguir implementar em nenhum serviço IPv6. Né? Naturalmente, se eu tenho telefone VoIP com suporte IPv6, mas eu não tenho suporte IPv6 em gateways, eu também não vou conseguir implementar, porque eu não vou conseguir rotear esses endereços IPv6, nem fazer a parte, nem fazer o trabalho multicast que o IPv6 exige. Então, eu preciso primeiro inventariar esses equipamentos. As aplicações eu preciso inventariar para verificar se não tem nada de IP hardcode em código, porque uma vez que eu tenho nomes, eu substituo o DNS de IPv4 para DNS para IPv6, então aplicações que estão estruturadas já nesse sistema de nomes não tem impacto praticamente, aplicações de serviço. Mas ainda é comum nós encontrarmos no mercado bastante aplicações que ainda possuem endereços IPs vinculados nos seus códigos, né? Também garantir a compatibilidade de aquisições futuras. Então, se eu vou trabalhar com aquisição futura, se eu estou planejando ampliar minha rede, propagar minha rede, né? Estender, reestruturar ou renovar meus equipamentos, naturalmente os próximos equipamentos que eu vou adquirir, eu preciso garantir que eles têm suporte a IPv6, porque eu não posso entrar com uma estratégia de IPv6 e receber posteriormente equipamentos que não fazem IPv6. E aí, como eu disse anteriormente, talvez o primeiro passo operacional a ser feito é estabelecer um ambiente de teste. Né? Se é um ambiente de teste, eu não consigo entrar no troubleshoot de IPv6, entender qual o impacto do IPv6, inclusive de desempenho. Né? Naturalmente, quando nós colocamos o IPv6 em cima de equipamentos legados, ele degrada um pouco a rede. Né? É claro que esse equipamento já foi legado, mas já é preparado para IPv6, inclusive o nível de processamento já foi projetado assim. Né? Porque uma coisa é o fabricante projetar um equipamento para IPv6. Outra coisa é nós aplicarmos esse equipamento projetado para IPv6 no ambiente que ele consiga operar o IPv6. Pode ser que com o tempo nós tenhamos alocado esse equipamento no ambiente IPv4 de tal forma que a capacidade desse equipamento já tenha sido exaurida, né? A gente esteja no limite. E aí, quando eu anexo uma pilha IPv6, faço esse equipamento trabalhar em dual stack, esse equipamento não suporte mais o processamento em si e começa a me gerar gargalos e problemas na minha infraestrutura. Então, só para nós entendermos aqui a evolução de IPv6, o surgimento, é, uma vez que se iniciou o estudo para estabelecer o IPv6, várias propostas foram criadas. Né? A CIP foi uma das principais propostas que via um sistema simples de endereçamentos, né? Que juntou depois com outras propostas. Se nós observarmos o Simple CNMP, que posteriormente virou o Tuba, e aí o Tuba foi integrado à solução como um todo. Então, o IPv6, na realidade, ele foi a junção de várias ideias
que foram explicitadas em protocolos intermediários, e a partir de um momento, então, juntou-se um conjunto de ideias e criou-se, então, um novo protocolo que nós chamamos inicialmente de CIP 128, depois de IPNG, ou IP New Generation, e finalmente o surgimento e estabelecimento do IPv6. O CIP ele previa um sistema de endereçamento IP simplificado, né, de uma transição entre o IPv4 e uma sua próxima versão, propondo um sistema de endereçamento de 64 bits. Como nós vamos perceber aqui, nós já chamamos de CIP-P, né, que é CIP Plus, já de 128 bits, porque o original era de 64 bits. Então, quando nós observamos a ideia do TUBA, por exemplo, que era um TCP e o UDP Big Address, ou seja, o TUBA, a ideia do TUBA é que nós tivéssemos uma camada que fosse impactada, uma camada de rede, mas que essa camada de rede não impactasse as aplicações, porque as aplicações já rodavam em TCP e UDP, e uma vez que nós alterássemos a camada de rede de tal forma que os protocolos TCP e UDP deixassem de ser compatíveis, nós teríamos uma aplicação, um impacto em cascata em todas as aplicações existentes, muitas delas legadas, né, em que nós não podíamos fazer manutenção rápida. Né? Essa migração de aplicação ia ser muito mais complexa, muito mais demorada. Então, juntando a ideia de um protocolo com um sistema de endereçamento um pouco maior, mantendo compatibilidade com o protocolo TCP e UDP original. E aí entrou o CATNIP, né, que veio uma adaptação. Qual que era a ideia do CATNIP? Era criar um protocolo que permitisse um protocolo de rede que permitisse que embaixo dele rodasse qualquer outro protocolo de rede, fosse TCP, fosse IP, fosse IPX, qualquer outro. Né? Na época nós ainda tínhamos a rede Novell, as redes famosas redes Novell, o protocolo IPX. Então era um protocolo de adaptação. Então, juntando essas quatro ideias, um endereço longo, um sistema que não impactasse as aplicações, né, de forma agressiva, e algo que permitisse adaptação entre protocolos, nós tivemos então o surgimento do IPv6 que carrega essas três características. É um protocolo de 128 bits, com endereço maior, continua usando as aplicações TCP e UDP, e aí em alguns casos específicos eu preciso adaptar esses protocolos, ou de forma regular não tem necessidade de fazer adaptação, e ele possui camadas de adaptação para novos protocolos. Então, nós veremos que diferente do IPv4, que possui lá 20 bytes, né, de cabeçalho obrigatório e mais um conjunto de bytes opcionais, onde eu posso colocar roteamento, por exemplo. Então, toda vez que o pacote IPv4 chega no roteador, ele precisa observar os 20 bytes obrigatórios e também se não existe nada opcional para ser processado. Então, eu tenho um tempo de análise. O IPv6 ele vem com um protocolo, um cabeçalho fixo, de tamanho fixo, não tem variação de tamanho, mas ele possui a capacidade de indexar vários protocolos na sequência, de camada 3. Então, se eu preciso, por exemplo, de um novo sistema de roteamento, eu digo que acima dele, do protocolo IP, antes de chegar no TCP ou no DP, existe um outro protocolo de rede e eu vou indexando outros protocolos, criando o sistema de roteamento que eu preciso em camada 2. Então, se eu vou fazer um sistema de criptografia com o IPsec, por exemplo, o IP ele indica que acima dele existe um protocolo de encapsulamento de criptografia. E esse protocolo, então, vai ter acima dele as outras camadas, e assim vai fazendo a adaptação. Então, o protocolo, é importante lembrar, né, esse documento, a parte de evolução está disponível no material auxiliar. Essa evolução, né, mas o que é importante é nós entendemos que o IPv6 ele não surgiu de forma única, que não foi um protocolo pensado e que nasceu já como IPv6, mas que ele veio da evolução de várias tentativas, várias ideias que foram criadas, cada uma observando um lado diferente da necessidade. E aí, futuramente, então, no final, nós afunilamos e criamos um único protocolo, e aí, naturalmente, com algumas mudanças em relação às ideias originais. Então, qual que era os objetivos do projeto? Né? Quando começou-se a pensar no protocolo IPv6 e foi surgindo essas ideias, quais foram os objetivos do projeto que se estende, que se reflete hoje no protocolo IPv6 diretamente? Primeiro, o mais gritante, nós precisávamos ampliar o espaço de endereçamento. Nós tínhamos um endereçamento IPv4 exaurido e nós precisávamos, então, ampliar. E aí nós passamos, então, para o sistema de endereçamento de 128 bits, fazendo com que o protocolo IPv6 deixe de ser compatível com o protocolo IPv4. Não há compatibilidade, apesar de ser uma versão superior, né? Versão 4, a versão 5 não existiu, só é laboratório, a versão 6, apesar de guardar o mesmo nome e a continuidade de versão, eles são protocolos incompatíveis entre si. O que nós fazemos é utilizar adaptações para que esses protocolos consigam trabalhar em harmonia. Então, usa-se NAT64 para tradução do IPv6 ou IPv4, de IPv6 para IPv4 e vice-versa.
fazemos operação em dual stack para que o equipamento consiga trabalhar com os dois protocolos ao mesmo tempo. Então, existem técnicas que nós veremos no final do curso que permite a coexistência, mas eles são incompatíveis entre si na definição. Inclusão de múltiplas subredes nativamente no endereçamento, isso é uma coisa que nós fazemos no IPv4 continuamente, quando nós vamos definindo um bloco. Então, por exemplo, nós recebemos uma rede, nós recebemos o endereço público 200.000, por exemplo, 1/16, ou seja, os primeiros 16 bits aqui representam rede e os últimos 2 bits aqui representam host. É natural que nós comecemos a criar outras redes, por exemplo, rede 10/24, onde essa subrede aqui é identificada por 3 octetos e o último octeto apenas represente o host. Então, é natural, posteriormente, óbvio, né? 200.0.0.2 barra 24 e assim por diante. Então, observe, originalmente nós tínhamos aqui um endereço, um bloco, né, que nos indicava o endereço de rede e host, e quando nós vamos aplicar esse endereço dentro da nossa rede, nós começamos a criar a ideia de subrede e host. Então, o que nós queríamos na definição do protocolo do PV6? O que queríamos, né, na definição do protocolo do PV6? Que essa característica aqui estivesse presente. Então, como nós veremos, o endereço PV6 são 128 bits, uma parte dele representa a rede, outra parte dele representa a subrede dentro desse endereço de rede, e finalmente o host, né, ou a interface, porque nós não usamos mais a ideia de host, porque um host pode ter mais de uma interface, é representado por uma terceira parte. Então, essa capacidade de endereçar múltiplas subredes dentro do próprio endereço era um requisito, um objetivo do projeto que foi atendido. Redução da overhead. A redução da overhead foi conseguida principalmente retirando os dados opcionais do cabeçalho e retirando o checksum. Nós vemos que o IPv6 não faz checksum. E aí o raciocínio é simples. A camada 2 já faz checksum. Quando eu tenho um protocolo de enlace, MPLS, Ethernet, eles já possuem checksum. Ou seja, se eu tenho um erro no tráfego físico, no tráfego do dado na camada física, camada de enlace, isso já vai ser corrigido, seja por descarte, né, ou de alguma retransmissão, já vai ser corrigido. Da mesma forma, a camada 4 que entrega para a aplicação, então observe, até a camada 3 eu ainda estou olhando para a rede física, e a rede física na camada 2 já tem correção ou detecção. Quando eu começo a observar a aplicação, eu estou subindo da camada 4 para cima. Então, a camada 4 também tem a parte de checksum. Então, ela garante que a aplicação só vai receber os dados se aqueles dados estiverem íntegros. Então, eu não preciso fazer essa análise de fato na camada 3, porque fisicamente onde poderia dar problema já é feita a checagem e a aplicação que vai receber os dados também já tem uma checagem prévia. Então, a camada de rede faz uma checagem desnecessária, né? Basta que eu analise qual é o IP de origem e destino e porta de origem e porta de destino, eu sei se aquele pacote está na máquina correta, né? Pelo IP de origem e IP destino, eu já sei se está na máquina correta. Já sei também, já consigo fazer o sistema de roteamento. Então, uma vez que eu retiro o cálculo de checksum, eu consigo reduzir, foi possível reduzir o overhead desse protocolo. E, naturalmente, retirando a parte opcional, retira a obrigatoriedade do roteador, do sistema operacional do roteador, ou de quem está encaminhando e recebendo o pacote, fica, ou do host está recebendo o pacote, fica analisando se existe ali um campo opcional para ser processado. O outro requisito é alta configuração, principalmente alta configuração de default gateways, ou seja, a saída principal da rede. E nós veremos isso mais à frente, toda vez que nós subimos um equipamento IPv6 na rede, ele recebe um endereço chamado loop local, é um endereço, aliás, um endereço chamado link local. O que esse endereço faz? Ele permite ao equipamento, deixa eu só colocar ele aqui, eu tenho um roteador, vou botar aqui na estação, colocar um switch aqui no meio, uma segunda estação, colocar um roteador e aqui uma nova rede. Então, quando essa estação A e a estação B entram na rede, ela vai receber o endereço aqui link local, e esse endereço link local representa exatamente essa questão de link físico. Ou seja, é o endereço IPv6 que vai permitir apenas trânsito dentro da rede de enlace.
Uma vez que eu tenho que passar por cima de um roteador, ou seja, eu preciso da camada 3 para sair para acessar um novo link, né, uma nova rede de enlace, esse protocolo, esse endereço IP não funciona. Então ele é autoconfigurável, porque a interface sobe esse endereço sozinha, seja de forma aleatória ou usando outro sistema de criação de endereços IPv6. Naturalmente vai existir um protocolo de verificação se existe duplicação desses endereços ou não. Então, uma vez que essa interface subiu esse endereço link local, ela consegue mandar e receber pacotes do roteador, e o roteador também, de certa forma, né, assim como uma estação, também consegue enviar pacotes, porque ele também tem endereço link local. E uma vez que eu recebo um pacote, endereço link local de um roteador, esse roteador vai se auto-identificar como default gateway. Então eu consigo já saber, dentro desse link local que essa estação está conectada, qual que é o default gateway daquela rede, porque essa estação aqui não vai enviar informação nesse link local dizendo que ela é um gateway, né, porque não é um roteador. E o roteador vai fazer esse envio. Então eu já consigo agora fazer a configuração automatizada, nós veremos isso com bastante calma um pouco mais à frente, fazer a configuração automatizada desse endereço e também a descoberta do default gateway para o funcionamento da rede. Então, a princípio, uma vez que nós tenhamos uma infraestrutura IPv6 criada, startar um host, uma interface IPv6, ele já começa a operação sem interação manual, né? E se já existir a configuração de roteamento com endereços globais, também é possível já que ele consiga acessar a internet, naturalmente, não pensando na parte de firewall, somente roteamento, ele já conseguiria também acessar o backbone público sem interação, sem configuração manual. E aí, finalmente, a parte de endereços fixos por barramento, né? Então, cada barramento Ethernet que eu tenho, né, no nosso caso, como o nosso exemplo que estava agora há pouco aqui, em cada um daqueles barramentos eu gostaria de ter endereços fixos, né, que esses endereços não ficassem oscilando. E foi isso que foi feito com o sistema de 128 bits, permitindo criar subrede. Então, para cada barramento é possível agora alocar um conjunto, um bloco de endereços não conflitantes, ou que não precise de muitos cálculos para que eu possa entender de que barramento aquele pacote foi originado, né? Então, com isso, nós chegamos agora na parte de fato de entrada do protocolo IPv6, analisando o cabeçalho, o protocolo e as comparações com o IPv4, e isso nós veremos no próximo vídeo.